Bom dia, igreja. Bom dia, para quem não me conhece, sou o pastor Jairo, um dos pastores aqui da nossa igreja. E hoje vou ter a oportunidade de compartilhar contigo uma história. Eu vou contar bastante histórias minhas aqui, algumas até que vão contra o pouco da moral que eu tenho do meu filme mesmo, mas vocês relevam aí, porque tem um princípio por trás. Alguns anos atrás, bastante tempo atrás, logo que eu saí da escola, eu acho que eu já estava na faculdade, eu estava fazendo cursinho para o vestibular, e eu precisei pegar um ônibus. E eu fazia cursinho no final da Asa Sul e eu morava lá na Asa Norte, então era um tempo longo de ônibus que eu pegava ali. E determinado dia eu estava no ônibus, e eu entrei e eu vi que um cara lá atrás ficou me olhando assim, mas eu não reconhecia, eu sentei. E eu olhei para trás, ele continuava me olhando, meio curioso, interessado. Eu falei, oxe, que cara é esse que está me olhando? E aí ele veio em minha direção, eu falei, pronto, vou ser assaltado, certeza. E aí ele falou, Jairão, é você, Jairão, caramba, quanto tempo? E eu não fazia ideia de quem era. Sabe quando a pessoa te reconhece, você não reconhece? Normalmente você faz uma cara de que não está sabendo quem é, né? Você fica procurando assim, quem é essa pessoa, quem é esse infeliz? E aí eu olhando, e ele, cara, você não lembra de mim? Ele falou o nome dele, que eu também não sei mais quem é. E ele falou, sou eu, fulano, cara, estudei contigo lá na escola, e a gente convivia com fulano, ciclano. E fazia sentido as coisas que ele estava falando, mas eu não sabia quem ele era. E ele começou a contar situações que a gente estava presente, e eu falei, cara, não sei quem ele é. E aí eu fiz uma coisa que eu não deveria ter feito. Eu fiquei com tanta pena, que aí eu menti. Porque ele insistiu tanto, falei, cara, eu tenho que lembrar, e eu não lembro. E aí eu falei, eu lembro, com certeza, cara, como é que você tá? E a viagem era longa, ele sentou do meu lado do ônibus e fomos conversando, e foi desesperador. Quem já passou por isso, de encontrar uma pessoa que lembrava de você e você não fazia ideia, E talvez, já aconteceu contigo também, de você encontrar uma pessoa e você todo feliz, empolgado, cheio de história, cheio de memória, e a pessoa não faz ideia de quem você é. É horrível quando isso acontece, quando você encontra uma pessoa que fez parte da sua vida, mas ela não guardou nenhuma memória sua, não sabe da sua existência, não sabe quem você é. Isso é desesperador. E tem a ver com a nossa mensagem, porque nas últimas semanas a gente conversou sobre o tema da série era Eu Sou, a respeito de Deus. A gente falou sobre a onipotência, onisciência, onipresença de Deus. E nós pregamos a respeito de Deus dentro do pilar conhecer, porque à medida que nós conhecemos quem Deus é, nós também nos conhecemos. Quanto mais eu conheço a respeito de Deus, fica mais claro entender quem eu sou e o que Deus quer para a minha vida. Mas hoje nós vamos olhar um cenário diferente, um cenário, e o nome da mensagem dessa manhã é Quando Deus Não Me Conhece. Quando Deus não me conhece. Como assim, pastor Jairo? Eu ouvi ao longo das últimas semanas que Deus é onipresente, Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, e agora você vem me dizer que Deus não me conhece? Isso mesmo, minha senhora. Mas não fui eu que falou isso. Quem disse foi Jesus, naquela que talvez seja a palavra mais dura de Jesus. A palavra mais dura de Jesus. E eu quero que você acompanhe comigo a passagem em Mateus 7, versículo 21 a 23. Mateus 7, versículos 21 a 23. Abra aí na sua Bíblia e também vai ter no nosso telão para você acompanhar. Assim disse Jesus, no Evangelho de Mateus: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. O contexto aqui dessa palavra é Jesus pregando naquele sermão que ficou conhecido como o Sermão do Monte. Então, nos versículos anteriores, Jesus começa a alertar os seus ouvintes a respeito do caminho que eles planejam seguir. Então, ele explicou que na vida existem dois caminhos e em cada caminho existe uma porta. E uma das portas é uma porta larga, uma porta que é para o caminho da perdição. A porta é larga, o caminho mais largo ainda. E Jesus diz, muitos vão andar por esse caminho da perdição. Mas existe uma outra porta, que é uma porta estreita, uma porta apertada. E essa porta é o caminho da vida eterna.
e poucos buscam essa porta, e quando encontram, muitos nem se interessam por ela. E logo em seguida, Jesus começa a advertir os seus ouvintes para que eles ficassem vigilantes contra lobos que se vestem com pele de ovelhas, no intuito de se aproximar do rebanho e corromper. E aqui ele começa a falar a respeito dos falsos profetas, que falam o nome de Deus e conseguem contaminar as pessoas com coisas que se parecem de Deus, mas que de fato não são. Então você percebe que ele vai escalonando aqui os assuntos. Ele fala a respeito dos caminhos, ele fala a respeito de falsos profetas, e agora, perto do fim do Sermão do Monte, Jesus nos apresenta uma das palavras mais tristes que uma pessoa pode ouvir. Ele fala a respeito de homens e mulheres que chegarão no dia do juízo e clamarão a Jesus, contando as suas obras para entrarem no reino dos céus. E ele responderá: eu nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Claramente, o conhecer aqui não significa Jesus saber quem eles são, né? Não lembro de você, não é isso. Jesus está falando aqui sobre relacionamento, É interessante que esses que vêm até Jesus se dirigem a Ele com profundo afeto. Na palavra de Deus, nas Escrituras, sempre que alguém fala um nome 2 vezes, né, repete um nome, é uma expressão de uma afeição pessoal. Ou seja, quando alguém cumprimenta o próximo repetindo o seu nome, isso mostrava que eles não tinham uma relação só casual. Não conheci só de ouvir falar ou só de vista, não, mas é um vínculo profundo. E a gente vê isso ao longo da palavra de Deus várias vezes, até mesmo Deus e Jesus fazendo essa expressão. Quando a gente vê lá Abraão, Deus repetindo o nome de Abraão, quando Abraão está próximo de sacrificar o seu filho Isaque, Deus, interrompe ali um momento e ele fala Abraão, no sentido de que era muito próximo, muito íntimo de Abraão. Da mesma forma, Deus faz com Moisés. Quando Moisés chega lá no monte onde tem a sarça ardente, Deus fala com Moisés, repete 2 vezes, tira sua sandália, porque onde você está é terra santa. E Jesus faz a mesma coisa com Marta. Quando Jesus entra na casa de Lázaro, né, e das suas 2 irmãs, Marta e Maria, Jesus está lá ensinando, Maria está ouvindo, Lázaro e talvez outros, mas Marta está trabalhando, está arrumando a casa, está deixando tudo, preparando um pão de queijo, não sei o quê. E aí Jesus: Marta, se acalme, senta aqui, minha filha, vai escutar a palavra com seus irmãos. Então, a repetição do nome simboliza um profundo afeto e intimidade. Então, esses que Jesus está dizendo aqui, que chegam para Jesus, Senhor, Senhor, é porque eles estavam ali chegando como se tivessem intimidade com Jesus. E Jesus está dizendo que nem todos aqueles que se dirigem a Ele com palavras de profundo afeto seriam salvos. Mas além de uma saudação carinhosa, eles ainda irão buscar a lembrar Jesus, como se Jesus não soubesse tudo que eles fizeram em benefício dele. Não profetizamos no teu nome, em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres, Jesus. Nos dias de hoje seria algo como do tipo: Jesus, eu não dei dízimo minha vida toda por sua causa. Jesus, eu não fui na igreja quase todos os domingos. Eu não participei de diversas escolas dominicais. Eu não servi no acolhimento, eu não servi no estacionamento, eu não cantei no louvor. Quantas vezes eu cantei no louvor, quantas vezes eu cuidei de criança. Tem coisa mais divina que cuidar de criança, certo? Eu não convidei diversos vizinhos para vir à igreja. Eu fiz tudo isso no seu nome, Jesus. E perceba aqui que Jesus usa exemplos claros da manifestação de um poder espiritual: expulsar demônios, realizar milagres. Coisas que normalmente chamam a atenção das pessoas. Quando a gente vê alguém que manifesta esse tipo de poder, você fala assim: cara, esse homem, essa mulher é de Deus, faz milagre, cura, expulsa demônio. Então assim, não é um crente normal, é um crente que está num nível acima, não é? E Jesus responde a essas pessoas: eles não têm relacionamento comigo. Você vem a mim dizendo que fez isso, que fez aquilo, mas a verdade é que eu nunca tive relacionamento com você. Jesus está alertando que muitos irão se converter intelectualmente, vão se interessar, gostam, vão simpatizar com a fé, gostam disso aqui, gostam da palavra, certo? Mas isso não significa que as suas vidas pertencem ao Senhor. Chegariam ao ponto até de fazer boas obras, fazem boas coisas de verdade, mas ainda não são discípulos. C.S. Lewis, um autor que eu gosto muito, e por isso eu batizei o nome do meu peixe que eu ganhei da Jéssica,
Ele é Lewis, porque eu gosto muito do C.S. Lewis. Ele disse certa vez que a melhor estratégia que o diabo usa contra um cristão é fazê-lo acreditar que ele é um discípulo de Jesus, sem de fato ser. A melhor estratégia que o diabo usa contra um cristão é fazer você achar que você é um discípulo, sem de fato você ser um discípulo. Que aí você fica confortável. Eu estou salvo, eu estou safe, está tudo certo, é só seguir a vida que eu vou chegar no céu. E eu acredito que é exatamente o que Jesus está falando nessa passagem. E hoje pela manhã eu quero trazer 3 características que vão te ajudar a avaliar se você é um discípulo que está seguindo ou não a Jesus. A primeira característica de um discípulo é o seu comportamento em relação ao pecado. O seu comportamento em relação ao pecado. Tito 1,16 vai dizer: eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer obra. Um discípulo de Jesus precisa sentir a mesma coisa que o seu mestre sente em relação ao pecado. Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecado. Em 1 João 1,6, se afirmamos que temos comunhão com Deus, comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E nesse ponto, o mais importante é a sua resposta em relação ao pecado. Porque perceba que Jesus diz que eu não te conheço, mas logo em seguida ele afirma que conhece exatamente o mal que eles praticavam. Eu não te conheço como um discípulo, mas eu conheço as suas obras, e são ruins, certo? Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Na caminhada como discípulo, é impossível você viver a vida toda sem pecar, certo? Só um homem conseguiu cumprir isso, que foi Jesus. Por mais que você lute, em alguns momentos da sua vida você vai vacilar, você vai cair. Mas Deus está mais interessado no seu coração do que nas suas quedas. Deus está mais interessado no seu coração do que nas suas quedas. Ele sabe quando você realmente luta para se manter puro. Deus sabe. Mais uma vez citando C.S. Lewis, ele explica que a luta do cristão contra o pecado se assemelha muito a um processo de aprendizado de uma criança, a aprender a andar. Certo? Da mesma forma como o pai tem paciência com o filho. Quando o nenenzinho começa a dar os primeiros passos, né, você fica ali ansioso, quero que ele aprenda a andar. E depois que ele começa a andar, você se arrepende que ele começou a andar, que dá mais trabalho, né, na criação. Mas enfim, você quer que ele ande uma hora, né? E aí ele começa a andar e o pai não vai brigar, não vai disciplinar o filho. Você tropeçou, então vem aqui, aí pega uma chinelada. Não, o pai tem paciência com o filho vai tropeçar, bater nas coisas, ele vai andar desengonçado. Ele já não é do dia para a noite, que ele levanta, né, e já sai caminhando com uma pessoa que sempre caminhou. Não, da mesma forma é assim com Deus. No nosso crescimento espiritual, as nossas quedas, os nossos tropeços servem para nos amadurecer, nos dar experiências. Mas ao mesmo tempo que as nossas quedas estão contempladas no plano de Deus sobre as nossas vidas, e isso não nos dá desculpa para não lutar contra o pecado. Vocês estão comigo, sim? Eu lembro de uma história, quando eu era pastor de adolescentes, tinha um adolescente que eu caminhava bem perto dele, ele fazia parte da minha liderança de adolescentes, e era um menino que investia muito, andava comigo e era um menino excelente, assim, tinha um coração muito ensinável. Ele era o único cristão na sua casa, ele vinha todo dia para a igreja, liderava, era pau para toda obra, é um menino que eu amava demais. E investi nele, e fiz viagem com os adolescentes, levei ele também. E em determinado momento, ali ainda na sua adolescência, ele marcou um horário comigo para conversar e falou: pastor, eu não estou dando conta mais, eu vou sair da igreja, porque eu me sinto muito mal, eu sou uma pessoa ruim, eu não consigo dar 100% para Deus, e eu sei que Deus merece 100% de mim, então eu vou desistir, porque para mim está me fazendo muito mal, sabe, não consegui atingir aquilo que Deus espera de mim, e aí eu quero desistir, eu quero sair da igreja, eu não quero mais andar com Deus, porque Ele não merece isso, Ele não merece esse tipo de comportamento. E eu tentei ali explicar para ele de toda forma o que significava graça, explicar que esse sentimento era algo bom, não era algo ruim. Se você sente que Deus merece mais de você, isso é bom, isso é um temor que vem do Espírito Santo, que habita em você, de você querer melhorar, tem paciência. Deus compreende, Deus tem paciência com você, Deus é um Pai amoroso, certo? Não desista. E não teve jeito, por mais que eu tentei aconselhá-lo, caminhar com ele, ajudar a enxergar a situação dele por uma outra ótica, ele quis sair da igreja e saiu, e ele era um menino ótimo. E com o tempo, eu percebi que a vida dele foi só piorando depois desse momento,
certo? As escolhas dele, os caminhos que ele foi trilhando. E a longo prazo eu percebi que ele, assim, ele desistiu de lutar, ele não queria mais lutar. Ele preferiu se entregar aos pecados, se entregar às coisas que ele via outros amigos da idade dele fazendo, que ele estava, né, se guardando. E isso me lembra uma passagem que eu amo, lá em Hebreus 12, versículo 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram ao ponto de derramar o próprio sangue. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Eu amo essa passagem. Ela é pesadíssima, mas eu a amo porque ela me mostra quem eu sou e até que ponto que eu tenho que me esforçar, porque às vezes a gente se dá desculpa, né? Não, eu me esforcei demais, mas não teve como. Eu acabei caindo, acabei cedendo, não deu. Eu fiz o máximo que eu podia. E não, sempre você pode fazer mais, sempre você pode se esforçar. Hoje, infelizmente, muitos de nós têm caído em qualquer brisa de tentação. Não precisa nem ser uma tentação pesada. Às vezes é uma brisa, sabe? Bem fraquinha, e muitos já têm se contaminado, porque já estão convivendo harmoniosamente com o pecado. Entram na lama, se aconchegam nessa lama e nem sentem mais o cheiro de morte que tem no pecado. Um verdadeiro discípulo de Jesus, ele precisa odiar o pecado, lutar contra o pecado. É tanto uma prioridade sua como uma necessidade básica. É uma necessidade básica. E as minhas quedas, porque nós vamos cair, a gente peca, a gente tem pensamentos ruins, a gente erra, certo? Mas as minhas quedas precisam me levar para mais perto de Deus. Precisa me levar para perto de Deus para pedir perdão. Precisa me levar para perto de Deus para poder reconhecer a sua graça. E precisa me levar para mais perto de Deus para clamar por força para eu vencer na próxima. Então a primeira característica é isso. É o nosso comportamento em relação ao pecado. A segunda característica é aceitar ser disciplinado. Aceitar ser disciplinado. Hebreus 12, 5 a 6. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Um discípulo verdadeiro, ele é disciplinado por Deus. Um discípulo verdadeiro, ele é disciplinado por Deus. Enquanto eu sinto que Deus está me repreendendo, eu tenho que me alegrar porque eu sou filho. Porque Deus disciplina quem ama. Mas no momento em que eu começo a agir com desobediência e eu não sinto mais um olhar, um temor, uma preocupação, aí chegou um momento que talvez eu já não faço mais parte desse reino. Todo mundo aqui já passou por um momento de ser disciplinado pelos pais, né? Ser disciplinado é algo terrível, é muito desconfortável. Eu lembro de uma história, quando eu inventei de matar a aula pela primeira vez. Minha mãe não está aqui não, né? Está lá com o Eliseu, que acho que ela não sabe dessa história. Inventei de matar a aula, um amigo meu me perguntou, cara, vamos matar a aula? Aí eu falei, vamos, nunca tinha matado. Eu falei, tem que ter essa experiência, né, antes de terminar a escola. Só que a gente era meio burro, assim, porque a gente matou a aula para nada, a gente não tinha um plano. Eu nunca tinha feito, né, era a primeira vez. Então e ele só me falou assim, leva, cara, uma camiseta na mochila para você trocar, para você não ficar andando pela rua com um uniforme, que o povo vai saber que você está matando uma aula. Eu falei, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Ele era mais sagaz que eu. E aí levei a mochila, matamos e tal, minha mãe deixou na porta da escola, dei tchau, e aí não entrei, né? Fui pra rua e tal, ali eu estudava lá no Leonardo, no final da Asa Norte. Só que a gente, beleza, a gente saiu do radar ali da escola, e agora, o que a gente faz? A gente não tinha plano, a gente não matou pra nada, assim, a gente não tinha propósito. E a gente lembrou que tinha um amigo nosso que morava nas 400, a escola era lá na 914, a gente, vamos descer até as 400 para ver se esse amigo está em casa. Ele era mais velho, ele era universitário, era da igreja também. Então vamos lá na casa desse amigo para ver se ele está lá. Aí descemos, tocamos lá no interfone, ele não estava. E aí a gente estava ali perto daquela região do Olhos d'Água, do Parque Olhos d'Água, caminhando. E nessa hora o meu amigo falou assim, cara, agora estou preocupado, porque meu pai me deixa primeiro e deixa minha irmã, e ele faz esse trajeto para ir para casa. Quando ele falou isso, a gente estava andando ali na pista, na calçada, perto da pista, na L2, e veio o carro do pai dele. E foi em câmera lenta, sabe? Quando a pessoa está dirigindo e ele olhou para o lado assim, e viu nós dois, e aí, no desespero, a gente começou a correr. E ele falou, para de correr, é pior, para de correr, porque a gente foi burro ainda, a gente correu, ele fez o retorno e voltou, a gente estava correndo contra o carro, né?
Ele para de correr, que é pior, a gente parou de correr, e aí ele parou o carro assim, perto da pista, olhou pra gente, baixou o vidro. Ele falou, o que vocês estão fazendo aqui? Ele falou, com aquela sem graça, né? E a gente estava esperando que ele brigasse, que ele mandasse entrar no carro, e ele só ficou assim, decepcionado. E olhou para mim, ei, Jairo, tá levando meu filho para o mau caminho. E a ideia foi dele. E eu falei, tio, é a minha primeira vez, eu não fiz nada. E assim, e o pai não fez nada. O pai fechou o vidro e foi embora para casa, deixou a gente lá. E eu lembro que a gente sentou assim no primeiro banco ali, e com a tristeza, e assim, a nossa vida acabou, cara. A gente está decepcionado, e a gente foi burro ainda, porque a gente matou aula, e no final da semana seguinte era acampamento dos adolescentes da igreja. E eu falei, pronto, seu pai vai ligar para minha mãe, a gente não vai para acampamento, a gente queria ir para acampamento, a gente estava assim desesperado. E a nossa reação assim, cara, eu acho que vai ser grave, porque como ele não brigou, como ele não botou um castigo, não mandou a gente entrar no carro, não fez nada, cara, isso é pior do que se ele tivesse reagido, né? Quando ele não reagiu. E foi horrível, graças a Deus, não deu nada. A gente foi para acampamento e a gente não matou mais, porque a gente aprendeu a lição, foi muito ruim. Mas, pensando nessa história, eu penso que, nas vezes que Deus me disciplinou, né? A boa notícia é que no relacionamento que eu tenho com meu Pai Celestial, nada do que eu faça pode surpreender Deus. Nenhum pecado meu, nenhum erro. Nesse dia, né, o nosso erro, a gente pensou assim, cara, a gente queimou o filme, a gente, frustrou o pai desse meu amigo, vai decepcionar minha mãe quando ela ficar sabendo. Mas no nosso relacionamento com Deus não tem nada que você faça ou deixe de fazer que vai surpreender Deus, que Deus vai pensar, poxa, eu não esperava isso de você, eu imaginava outra coisa a seu respeito. Não existe isso sobre Deus. Deus sabe tudo sobre você, quem você é e do que você é capaz de fazer. E a segunda boa notícia é que os nossos pecados, como a gente viu aqui na ceia, foram pagos por Jesus, certo? E Deus tem a melhor disciplina. A boa notícia é que a disciplina de Deus é perfeita. Deus tem a melhor pedagogia do universo. O processo que Deus faz nas nossas vidas é perfeito. Mas infelizmente, ao longo da minha vida ministerial, dentro da igreja, eu pude, trabalhando com adolescentes, jovens e adultos, eu percebi uma matemática triste, uma equação que a idade é inversamente proporcional à submissão disciplinar. A idade, ela é inversamente proporcional à disciplina, à submissão disciplinar. Significa que à medida que as pessoas vão envelhecendo, dentro da igreja, elas se tornam menos dispostas a serem disciplinadas. Como eu falei, eu fui pastor de adolescentes, de jovens e de adultos. Os piores são os adultos, disparado. Quando eu precisava disciplinar um adolescente, exortar um jovem, na maioria das vezes eu pude ver transformação, né? Corações ensináveis. Mas é raro hoje em dia encontrar homens e mulheres na vida adulta, dentro da igreja, com coração ensinável. E perceba que eu vou falar agora aqui não é indireta para ninguém. O pastor está falando do meu caso, da semana passada, do mês passado. Eu não estou dando indireta para ninguém, eu estou dando uma direta para todos vocês, certo? Não seja orgulhoso ou vaidoso em submeter a uma exortação do seu pastor ou de qualquer outra pessoa que Deus colocou na sua vida para acertar o teu caminho. Isso, a gente tem que se submeter à disciplina de Deus, independente da sua idade, independente do seu cargo, independente da sua conta bancária, da sua posição, da sua maturidade, certo? Tem pessoas que não, eu não vou conversar com o pastor sobre meu pecado, eu não preciso disso, eu converso direto com Deus. Eu acerto minha vida, não quero que ninguém, né, venha falar sobre o que eu fiz ou deixei de fazer. E isso me lembra, esse tipo de comportamento me lembra do rei Davi, quando Davi peca lá com Batseba, e Deus manda um profeta simples, Natã, para repreendê-lo. Um simples profeta vai até o palácio do rei, entra lá na sala do rei, e aponta o dedo na cara de Davi e fala, você fez isso, você fez aquilo, você é esse homem, Davi. E o próprio rei que tinha poder ali para matar aquele camarada, eu não vou ficar ouvindo isso, não vou ficar ouvindo alguém dizendo quem eu sou, o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer. Davi mata Natã? Não. Davi chora e fala, eu sou esse homem, eu pequei contra o Senhor. Davi se arrepende. O maior rei, talvez o rei mais conhecido e mais importante de toda a história da humanidade, se arrependeu. Muitas vezes, quando nós estamos nos desviando dos caminhos de Deus, normalmente o Senhor envia alguém na sua vida, seja um líder, um pastor, um amigo, alguém que vai te indicar o caminho da reconciliação. Esse sempre é o primeiro passo, quando a gente está cego no nosso pecado.
Não é à toa que Deus nos chama como embaixadores da reconciliação. Deus nos usa como discípulos para isso, para reconciliar outras pessoas com Ele. Então, quando Deus te disciplinar, saiba que em primeiro lugar Ele te ama e Ele te tem como filho. E em segundo lugar, a disciplina vai te fazer crescer. Ela é para o seu bem, por mais amargo que seja o remédio. O pastor Rick Warren tem uma frase famosa que ele diz que Deus está mais comprometido com o seu crescimento do que com o seu conforto. E de fato, ser disciplinado não é confortável. Não é confortável, mas é fundamental para a sua saúde espiritual. Um bom discípulo de Jesus, durante a sua caminhada, é muitas vezes disciplinado por Deus. Deus corrigiu Moisés, Deus corrigiu Davi, Deus corrigiu Jonas, Deus corrigiu Pedro e Paulo, e com certeza Deus vai corrigir você. Tenha isso em mente. E quando vier a disciplina, se submeta. Aproveita a oportunidade, porque a disciplina, ela representa crescimento e cuidado e amor de Deus com a sua vida. Amém? Então não sejam adultos e idosos orgulhosos, certo? Você continua pecando, você continua errando. Às vezes você está tão cego que você não percebe e Deus manda alguém. E se alguém vier e falar sobre os seus pecados e usando a palavra, dizer o que você deve fazer para corrigir, se submeta, peça perdão, certo? Peça ajuda para que você possa crescer e permanecer como discípulo de Deus. Terceiro e última característica de um discípulo é que ele demonstra obediência incondicional. Obediência incondicional. João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Um bom discípulo sempre obedece ao Senhor. Além de obedecer, ele também está sempre atento para o que é importante para Deus. O que é importante para Deus tem que ser importante para mim. O primeiro pecado da humanidade foi o pecado da desobediência. O primeiro pecado da humanidade foi o pecado da desobediência. E por meio desse pecado entrou todo o mal na criação. Por isso que no nosso DNA está presente a característica da desobediência. Enquanto você estiver nesse mundo, com esse teu corpo, com a tua mente, você vai sempre tender à desobediência. A sua inércia é para a desobediência, não é para obedecer a Deus. Certo? A gente tem que se esforçar para obedecer. Mas, como a gente viu aqui no texto, a obediência ela é valiosa para Deus. Ela é mais importante do que qualquer esforço ou sacrifício. Perceba que quando Jesus fala que eu não conheço essas pessoas que fizeram boas obras, Deus não está interessado em sacrifício, em boas obras. Ele quer a sua obediência, Ele quer o seu coração. Outro profeta, Samuel, foi usado para exortar outro rei, Saul. E olha o que ele diz a respeito sobre esse assunto. Em 1 Samuel 15, 22. Samuel, porém, respondeu, falando para Saul, que tinha pecado sendo desobediente: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Importante é destacar que essa obediência precisa ser incondicional. Não é só quando você entende, não é só quando é favorável para você. Um verdadeiro discípulo, ele obedece a tempo e fora de tempo, quando é favorável, mas também quando é desfavorável. Quando nós vamos ler os evangelhos e vemos os discípulos que caminhavam com Jesus, quantas vezes eles obedeceram a Jesus em situações que eram desfavoráveis, que eram desconfortáveis. A gente vai passar por Samaria, não, a gente não quer, é desconfortável. A gente vai passar, eles obedeciam. A gente vai fazer tal coisa, não, mas às vezes em alguns momentos era desconfortável porque eles não queriam fazer, e outras vezes é porque eles nem compreendiam, a gente nem entende, mas a gente vai fazer porque é o Senhor que está pedindo. Quando nós temos um relacionamento com Deus, o Espírito Santo em todo o tempo vai soprar nos nossos ouvidos diversas oportunidades para a gente praticar essa obediência que agrada a Deus. Por exemplo, ele vai chegar assim em determinado momento, em determinada situação, da outra face. O natural agora é você revidar aquilo que você sofreu, mas agora você vai dar outra face. Agora você vai andar mais uma milha. Você já caminhou até aqui, foi humilhante, mas você vai se humilhar ainda mais. Por mim, por amor a mim, obediência a mim. Você vai amar os seus inimigos, porque amar quem te ama é fácil. Qualquer um que não tem relacionamento comigo faz. Mas você vai amar aquele que te odeia, aquele que é seu inimigo. Você vai perdoar quem te ofendeu.
O padrão desse mundo é não perdoar, certo? É não resolver, mas você vai perdoar quem te ofendeu. Você vai dar mais do que você recebeu. Essa não é a matemática da nossa cultura, mas essa é a cultura do reino. Você vai lavar os pés daqueles que estão debaixo da tua liderança, debaixo, né, da sua responsabilidade, porque é assim que faz um líder servo. A marca de um bom discípulo é a obediência. Amém? Muitos dentro das igrejas do Brasil e do mundo têm buscado experiências com Deus, têm buscado poder, mas tudo isso sem a luta contra o pecado, sem a submissão a uma disciplina e a uma obediência incondicional, é barulho, é só barulho. Chama a atenção, os outros percebem, certo? Te dá os seus minutos de fama, mas isso não significa relacionamento com Deus. Dentro das igrejas nós encontramos, como eu falei, homens e mulheres que acreditam que estão fazendo muito para Deus, mas que no dia do juízo vão chegar diante de Deus e falar: Senhor, Senhor, e Ele vai dar aquela resposta dura: eu não te conheço, afaste-se de mim, eu sei o que você tem praticado. Mas o nosso desejo e o nosso anseio é ouvir o que Jesus fala em João 10, 25. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são as minhas ovelhas. E aí agora sobre nós, sobre o nosso desejo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar das minhas mãos. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos, e ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Amém? Um verdadeiro discípulo, ele ouve a voz do seu Senhor e segue. O verdadeiro discípulo ouve a voz do seu Senhor e segue. O que o Senhor me pede hoje, meu Senhor? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera da minha vida? E a minha oração nessa manhã por mim e por você é que nós possamos ser discípulos vivos, conhecidos por Jesus, discípulos que conhecem a Deus de todo o coração e de toda a alma, discípulos que lutam contra o pecado até o ponto de derramar o próprio sangue, discípulos que são submissos e obedientes a Deus até a morte, se necessário. E o principal, discípulos que são conhecidos por Jesus, onde um dia nós cremos que estaremos diante de Cristo no tribunal da vida e ouviremos Ele pronunciar o nosso nome, falando 2 vezes: Jairo, Jairo, com afeição, porque Ele sabe quem eu sou e Ele sabe a vida que eu vivi com Ele aqui. E nós ouviremos Ele dizer para nós: venham vocês que são abençoados do meu Pai, venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Não há palavras mais reconfortantes do que essa, amém? Se coloque de pé, vamos orar a Deus. Jesus, diante de tudo que nós ouvimos nessa manhã, a respeito da Tua palavra e dessa preocupação que deve estar presente nas nossas vidas, na nossa mente, no nosso coração, nós queremos, Deus, sermos encontrados por Ti como discípulos que Te conhecem e que são conhecidos pelo Senhor. Deus, nos livra, Pai, de viver um subevangelho, de viver, Deus, um relacionamento que é convertido na mente, mas que não é convertido no coração. Nós queremos, Pai, que o Senhor possa nos dar todos os dias um coração ensinável, independente da nossa idade, independente da nossa experiência, independente de quem nós somos fora da igreja ou dentro da igreja. Ao longo da vida, Pai, é natural, por meio da exposição que nós temos nessa cultura, de esfriar, de nos acomodarmos dentro de um relacionamento. A gente faz isso, muitas vezes a gente se acomoda nos nossos relacionamentos entre pais e filhos, entre marido e esposa, e a gente vê relacionamentos que às vezes vão se apagando, que começam com tanta alegria, com tanto amor e vão esfriando. Isso acontece entre nós, nas nossas relações naturais, mas também acontece entre nós e o Senhor, numa relação espiritual e divina. E Deus, nós sabemos que
O pior que pode nos acontecer é ter o nosso relacionamento contigo apagado, esfriado. Porque isso prejudica todas as nossas vidas e nós queremos, Deus, nessa manhã, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Será que de fato, hoje, se estivéssemos diante do tribunal de Cristo e chegássemos ao Senhor falando com palavras de afeição, de intimidade, o Senhor nos reconheceria, o Senhor teria prazer nas nossas vidas, não só no que nós não fazemos, mas em quem nós somos e no relacionamento que nós temos com o Senhor. Deus, nos faça uma igreja que é firme na luta contra o pecado. Não nos deixa, Senhor, nos acomodarmos e estarmos de fato suscetíveis a todo tipo de tentação e viver uma vida harmoniosa dentro do pecado. Deus, nós queremos lutar, que o Senhor nos dê força para vencer todo o mal que vem sobre nós. O Senhor tem nos protegido. A parte mais difícil o Senhor faz por nós. O Senhor nos livra de tentações que a gente não pode suportar. Mas aquelas que o Senhor coloca nas nossas vidas, nós temos capacidade de vencer, Pai, por meio do Teu poder. Nos dê força e resiliência, Deus, para permanecermos vivos e firmes contigo, Deus, por toda a vida. Nos dê também, Pai, um coração ensinável. Se chegar ao ponto, Deus, de algum dia nós precisarmos de ser disciplinados, de sermos exortados por um líder, por um pastor, por um familiar, por um irmão, Deus, nos dê um coração ensinável para ouvir, nos arrependermos e derramarmos lágrimas diante de Ti sinceras, Deus, para sermos curados e restaurados, Deus. Independente da nossa idade, independente de tudo, Deus, nós sempre seremos filhos, ovelhas, carentes da Tua graça, do Teu poder, Deus. Nos livra, Pai, de todo caminho mau. Nos livra, Deus, de uma arrogância. Quando nós nos desviarmos para a esquerda ou para a direita, nós queremos olhar para Cristo. Cristo é o centro das nossas vidas. O Senhor é a nossa motivação. É por causa do Senhor que nós nos levantamos todos os dias, toda manhã, porque nós cremos de fato que o Senhor é por nós. E Deus nos dê, Pai, um coração obediente a tempo e fora de tempo. Nos dê, Pai, sensibilidade por meio do Espírito Santo para saber o que é bom e o que é ruim e te obedecer, seja quando o pedido for favorável ou desfavorável, Deus. Às vezes, Deus, o Senhor nos pede coisas que a gente nem entende, mas nos dê, Pai, convicção dentro de nós que vem do Senhor esse pedido, para que a gente possa honrar, sermos fiéis, porque o Senhor é um Deus fiel e o Senhor merece de nossa fidelidade, o Senhor é digno de toda fidelidade. Então nessa manhã nós nos apresentamos a Ti, Deus, e o nosso desejo, o nosso anseio, o que é mais precioso para nós é o Senhor, é a Tua vontade, e é um dia nós podemos estar diante de Ti, na Tua presença gloriosa, por toda a eternidade, podendo desfrutar, Deus, da Tua glória, da Tua majestade, sabendo que nós estaremos contigo em comunhão plena por toda a vida, Deus. Nós queremos mais de Ti, Deus. Até aqui o Senhor tem sido fiel. Abençoa, Pai, cuida da nossa igreja, cuida, Pai, dos nossos casamentos, cuida dos nossos idosos, dos nossos filhos, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, das nossas crianças, daqueles que ainda estarão conosco, que o Senhor acrescentará na nossa jornada, Deus. Nós queremos, Pai, sermos uma igreja viva, que Te ama, que permite ser moldados, Pai, pelo Senhor, Deus. Que o Senhor possa nos abençoar e nos fortalecer. No nome santo de Jesus. Amém. Pode se assentar.